Vida saudável, mais equilibrada? Em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Dermatite, irritação na pele que provoca coceira e pode surgir a partir de várias substâncias. Por exemplo, nos cosméticos, protetores solares, substâncias do vestuário, que também podem causar irritação. O aspecto das lesões da dermatite podem levar o indivíduo a buscar um acompanhamento psicológico. A doença dermatológica, ela é visível, ela é aparente, não dá muitas vezes para esconder. Acaba trazendo uma repercussão para a parte emocional. O Edição Saúde começa agora. É instintivo, instantâneo, incontrolável. Muitas vezes inconsequente, sim, porque tem gente que se coça até se machucar. Aí você mete a unha, pode ficar em carne viva. Normalmente alguém comenta, tá feio isso aí, hein? Pronto. São palavras mágicas como se fosse abracadabra que fazem surgir o médico que existe dentro da gente. E os palpites são os mais variados. É pele ressecada, é picada de mosquito, é alergia. É uma coisa que a gente vê no dia a dia. Eu tava com uma coceira danada, passei álcool. Piorou, porque o álcool vai ressecar mais aquela lesão. Num primeiro momento, o ardor pode dar a impressão de alívio, mas isso com certeza vai piorar o quadro. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, cerca de 30% da população mundial, ou seja, 2 bilhões de pessoas, tem algum tipo de alergia. Uma das alergias mais comuns são as chamadas dermatites, que afetam a pele. Dermatite é um nome que se dá a um conjunto de afecções dermatológicas que se manifestam normalmente com vermelhidão, descamação, eventualmente bolinhas, pequenas vesículas e coceira. Basicamente, as mais frequentes, dermatite atópica ou eczema atópico, dermatite seborreica ou eczema seborreico e a dermatite por contato. Dermatite atópica é aquela que, além de afetar a pele, também desencadeia problemas respiratórios, como bronquite, rinite e asma. Ela pode ocorrer desde uma idade muito tenra até a fase adulta. Então, ela ocorre por ciclos, tem um caráter familiar, ela é hereditária. Na maior parte dos casos, os pacientes têm lesões em dobras, que eles chamam de áreas quentes, dobras quentes, dobra do cotovelo, na face interna, do joelho, do pescoço, às vezes na mulher no seio ou embaixo do braço. Dermatite de contato, existem duas formas que ela se apresenta. Uma que ocorre por irritação primária e a outra por sensibilização. Por exemplo, em pessoas que fazem serviços domésticos. Então, aquela mão ressecada, com coceira, grossa, às vezes chega até rachar e descamar com muita intensidade. Ocorre pelo contato com substâncias ou muito ácidas ou muito básicas. Detergente, sabão em pó. A outra forma da dermatite de contato não provoca uma reação direta. A dermatite por contato, por sensibilização, nunca ocorre a primeira vez que você tem um contato. Pode ocorrer na segunda, na terceira ou na milésima vez que você está se expondo. A partir do momento que se estabelece essa incompatibilidade, ela vai ocorrer sempre que você se expuser a essa substância. Então é muito frequente, coisas que a gente vê no dia a dia, alergia por brincos. Então quem tem alergia por brinco, por metais, então vai ter alergia pelo botão da calça jeans, pela pulseira do relógio. Algumas lesões que acontecem na nossa pele, elas são resultadas de uma ativação lenta do sistema imunológico. Então não é tão rápido quanto, por exemplo, comer um camarão e ficar todo empipocado dali a 15 minutos. Você pode ter uma substância que entra em contato com a pele. Muitas vezes você já não está mais em contato com aquela substância, mas 2, 3, 4 dias depois começa a vir uma lesão. Alguns tipos de alergia por contato podem provocar problemas bastante sérios que acabam afetando diretamente o estilo de vida. Na construção civil, alergia por cimento. Imagina um pedreiro com alergia ao cimento. Ocorre com uma relativa frequência, pode determinar a impossibilidade da pessoa se manter naquela função. Imagine um dentista com alergia ao látex, um cirurgião com alergia ao látex. Da mesma forma, qualquer trabalhador que use uma luva ou que use um utensílio de borracha
No caso, dentistas e médicos não vão precisar mudar de profissão, mas certamente vão precisar utilizar luvas de outro material. Existem sensibilidades específicas a produtos que são usados na indústria, por exemplo, nos cosméticos, protetores solares, substâncias do vestuário, que também podem causar irritação. Existe uma infinidade de substâncias que podem causar alergias. Por esse motivo, determinar o diagnóstico não costuma ser tarefa fácil. O exame que é mais efetivo para identificar qual substância que está dando alergia são chamados testes de contato. Você coloca pequenas quantidades de substâncias em quadradinhos nas costas. Essas substâncias são escolhidas de acordo com o local onde a pessoa vive e o tipo de atividade que ela tem. Existem várias baterias que vão depender da atividade e do tipo de alergia que a pessoa tem. Por cosmético, para trabalhador em construção civil, trabalhador de indústria química e assim por diante. A quantidade de substâncias usadas, quais são essas substâncias, o tempo que deve ser colocado, tudo isso é determinado pelas sociedades de alergia e sociedades de dermatologia. As substâncias definidas ficam pelo menos 48 horas em contato com a pele do paciente. 48 horas é uma fase inicial, depois você retira, revê o paciente com 72 horas de aplicação ou 96 horas de aplicação. É um teste longo, Muitas vezes tem que ver repetidamente para ter uma impressão. Se foi uma substância que só irritou um pouco a pele e depois desapareceu, o que pode também acontecer, ou uma substância que produziu uma resposta imunológica e isso vai se prolongar. Às vezes o exame indica que 2 ou mais substâncias podem ter provocado alergia. Por vezes é impossível você determinar se é só uma substância ou mais de uma. Então tem o trabalho também do detetive, da conversa, se especula qual possa ter sido a substância, se afasta do contato cotidiano e depois vai ver se existe uma melhora, se o paciente não tem mais sintoma. O controle dos sintomas nem sempre significa cura da alergia. É o que vamos mostrar no próximo bloco.